Alô, galera, tá no ar mais uma edição do Conta e Manda Podcast. Muito obrigado pela sua parceria. Hoje eu, Carlos Eduardo Éboli, não estou ao lado de Francisco Aiello porque ele está vetado pelo departamento médico. Mas eu tenho você como parceiro, como parceira em mais uma edição, recebendo um convidado especial. Quero agradecer a sua parceria ao longo desse quase um ano. São mais de 20 milhões de visualizações nas redes sociais e você sempre curtindo o nosso conteúdo. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreva, clique, é negócio de acionar sininho e curta e compartilhe todo o nosso material. Agradecendo, claro, a parceria de Colibril, Puro Néctar, nosso parceiro aqui, chopp artesanal, DNA carioca, da melhor qualidade. Se você não conhece o trabalho da Colibril, então vá lá nas redes sociais da Colibril e conheça o trabalho deles. E encomende também o chopp da Colibril para o seu evento, né? Vai curtir um evento com a galera, em torno de uma boa partida de futebol, com o chopp Colibril, aqui nosso parceiro, e que vai presentear o nosso convidado de hoje, que é Júlio Brant, empresário, é colega, é jornalista, né? E fervoroso ativo da política do Vasco da Gama. Louca política do Vasco da Gama. Louca política. Mas você é insistente. Você tá lá. Tamo lá. Tudo bem, Juliano? Tudo bom? Primeiro prazer estar aqui com vocês. São grandes lendas do jornalismo brasileiro. Da lenda, esportivo. São grandes nomes, sem dúvida nenhuma. É um prazer estar aqui nesse podcast. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz pelo convite. Tá aqui com pessoas que conhecem, que sabem o que é o jornalismo, que são profissionais da área. É muito bom estar no podcast desse de alto nível. Então, obrigado pelo convite. Vamos falar de Vasco. Vamos falar de Vasco, vamos falar de futebol brasileiro, de gestão, né? São isso. muitos os desafios ainda Perfeito. a serem vencidos. A gente fala tanto, você sempre levantou a bandeira da modernidade, Perfeito. né? O que é essa tal de modernidade, né? É verdade. Porque em alguns cantos a gente vê sinais, em outros, olha, há um distanciamento grande. Vamos lá, a começar pelo seu Vasco da Gama, né? Isso. Entra ano, sai ano, Júlio, e a gente sempre repete aquela pergunta: para onde é que vai o Vasco? Qual o caminho que ele está tomando? Eu não sei. Eu ainda não sei qual é o rumo que o Vasco está tomando. Eu tenho certeza que a resposta não é boa, o que é péssimo, né? Mais uma vez, para a história do clube. Mas continua esse ponto de interrogação. Por quê, hein, Julio? É verdade. Deixa eu fazer um resgate rápido dessa história, que acho que é importante. O nosso ouvinte está aí. Tem muita garotada nova, né? Que tem aí com seus 20 anos e que não conhece essa história de aí 12 anos de política do clube, né? A gente lá atrás, quando entrou, e aí eu tô falando de um grupo muito forte, que envolve o atual grupo que está na gestão do Vasco, nossa proposta era de fato transformar a gestão do clube e abrir o clube. Naquele contexto lá, o clube vivia um cenário de clube fechado, vindo de uma gestão do Roberto muito complicada, uma gestão que teve um ápice muito bom. Roberto foi do ponto de vista de entrega, né? Se a gente olhar, aliás, nos últimos 20 anos, ou 25, eu diria, foi o presidente que mais entregou, né? Do ponto de vista de esportivo. Mas, no final do mandato dele, o clube estava vivendo uma crise política muito grande e o risco de dar volta daquilo que a gente não queria, que era o Eurico, né? E ali eu me apresentei para lutar contra aquilo que eu entendi como um retrocesso na história do clube. Ninguém queria se colocar contra o Eurico, né? Era uma dificuldade muito grande, era um medo muito grande. Então eu resolvi entrar nessa disputa com o grupo, claro, não estava sozinho, estava com um grupo muito bem preparado, e nós entramos ali nessa disputa para tentar modernizar e trazer para dentro do clube duas grandes discussões. Primeira, abertura política. Então, se tem hoje espaço para vários grupos dentro do clube colocarem a sua voz, que dê graças a esse trabalho que nós começamos lá em 2013, 2014. Tá? E o segundo é o debate qualificado sobre gestão no futebol. Né? Lá em 2014, nós já falávamos de trazer técnicos de Portugal para serem técnicos do Brasil, enquanto nenhum clube falava disso. Eu já dizia, Portugal tem uma excelente safra de técnicos, de gestores de futebol, saindo agora, que vão ser daqui a 10, 15 anos, os grandes nomes da gestão do futebol mundial. E de fato está acontecendo hoje. Portugal tem uma safra muito boa de técnicos, nós estamos vendo isso aqui no Brasil hoje. Né? Nós já falávamos lá atrás. Então nossa proposta era discutir gestão. E é isso que a gente veio falar um pouco aqui hoje. Não só do Vasco, mas gestão de futebol como um todo. Qual é a questão que o Vasco vive hoje? Né? Poucos presidentes, nos últimos 25 anos, só teve um, assumiu o clube numa condição tão favorável quanto o Pedrinho assumiu. Tá? E eu vou dizer por quê. E aí não tem nenhuma conotação política, são fatos. De fato, são questões concretas, objetivas. Primeiro,
O clube vinha numa situação de recuperação de reputação, de recuperação de credibilidade, com a constituição da SAF, tá? Nós tínhamos ali assinado o maior contrato da história, o maior contrato de patrocínio da história do futebol, da história do Vasco, e o terceiro maior patrocínio naquele momento do futebol brasileiro. Então recebeu o clube como patrocinador, o maior patrocínio da história do Vasco e o maior patrocinador, o terceiro maior patrocinador do futebol brasileiro naquele momento. Um clube com um caixa equacionado, né? E com o elenco que vinha fazendo um bom trabalho. Não podemos esquecer que naquela janela, então, que aconteceu, o clube vinha muito mal, foi feito um investimento na janela e o Vasco fez um retorno de praticamente entre os 5 melhores clubes do campeonato. Então vinha numa trajetória de recuperação. Vinha da SAF, que tinha acabado de assumir, e vinha numa trajetória de recuperação. E no momento que assume o clube, naquele momento, nós tínhamos ali uma proposta de fortalecer a SAF, ou seja, fortalecer esse novo modelo de gestão, que eu particularmente entendo que é o modelo de gestão no futuro. Esse é o modelo, futuro não, do presente, aliás. Nós olhamos aí o Série A do Campeonato Brasileiro, os 10 primeiros clubes do campeonato, 6 são SAF. Então você tem numa lei que hoje fizeram um balanço recente, são 99 SAFs no futebol brasileiro. Isso, e crescendo. Nas mais diversas séries. E crescendo. Né? Eu vou falar um pouco disso no cenário nacional, porque eu tenho hoje um projeto lá no Mato Grosso do Sul sobre isso. Né? Então quando você olha esse cenário, tá claro que esse é o movimento. Não tem retrocesso. Nós não vamos voltar para o futebol da década de 80, do associativo, em que o associativo, suscetíveis às questões políticas e a eleições e reeleições a cada 3 anos, toma as decisões sem nenhuma questão técnica e jogando dívida para frente para o próximo gestor que vem por aí. Então esse modelo de futebol, ele não cabe mais, esse modelo de gestão não cabe mais no futebol atual. Não cabe mais. Por que não cabe mais? Porque o futebol atual, ele tem hoje volumes de recursos para rodar muito expressivos. Não estou falando de investimentos bilionários para fazer o futebol rodar. Você não consegue captar recursos nesse nível sem entregar gestão, sem entregar segurança, sem entregar credibilidade, seja para o credor, seja para quem você representa, que é o investidor, na gestão à frente do seu negócio. E cada vez mais é crescente, está se discutindo muito fair play financeiro e se discutindo muita regulação de investimento no futebol, porque, claro, cada vez mais um atleta de nível ganha o que ganha um popstar da música, por exemplo. Então, isso vai ficar impagável no futebol. Isso está caminhando para isso. Mas o fato é que nós não vamos voltar para os orçamentos do futebol da década de 80, em que se fazia futebol com o dinheiro do bicho, com o dinheiro da bilheteria e um outro apoio. É outra história. Eu queria só voltar à questão da 777 Partners, né? Por que não deu certo? Na época você foi né, dos que aprovaram, né, essa parceria, fez algumas ressalvas, inclusive, na época. Mas, assim, a história mostrou que foi um grupo que não tinha segurança, que não tinha condição de apresentar uma segurança jurídica, inclusive, né? Você tem razão. Por que foi feita essa parceria, cara? Porque assim, acho que vou ouvir dois eu penso o seguinte, quanto mais desesperado, menor é o seu poder de negociação. Sempre. A impressão que eu tive na época é que houve um assodamento, houve uma pressa do Vasco em querer arrumar logo essa SAF como se a SAF fosse uma salvadora da pátria, realmente. Como é que foi esse processo? Por que não deu certo? E se você até reconhece como um dos que aprovaram que houve uma falha de avaliação? Não, houve uma falha de avaliação, nós falamos sobre isso. Então vamos voltar um pouco para aquele processo. Primeiro de tudo, eu fui o único, à época, que fiz uma ressalva em relação a 777 e coloquei na mesa uma proposta alternativa. Isso está no GE, quem for googar e vai ver. Nós propusemos uma proposta na época, fizemos uma proposta na época de alternativa à SAF, que era exatamente uma pré-SAF, para exatamente evitar esse desespero de tomar uma decisão correndo sobre o investidor. Ou seja, nós traríamos o investidor, tínhamos identificado o investidor, condicionado a fazer a SAF no prazo de 3 anos, ou seja, no final do mandato do então presidente Jorge Salgado, que daria tempo do Vasco se recuperar, colocar a cabeça de fora d'água e aí sim negociar a SAF com aquele investidor que entrou ou outro investidor que entrasse. Então, qual era a nossa ressalva em relação a 777? A minha ressalva particular era o desconhecimento e nenhum histórico de atuação como gestora principal de clubes de futebol.
Então tinha lá outros negócios de aviação, etc, hotéis e tal, mas não tinha nada de futebol. Então era uma novidade. Era uma novidade para esse negócio. E eu entendia naquela época que o que nós precisávamos não era apenas dinheiro. Nós precisávamos também de gestão. Nós precisávamos de entrada, de conhecimento de mercado. Nós precisava sair de um ponto A para um ponto Z rápido. E quem entraria isso teria que ser alguém com experiência. Eu sempre falo o seguinte, é a mesma coisa que você ter uma hamburgueria e ter 2 investidores botando 100 mil reais na sua hamburgueria. Eu, que não conheço nada de hambúrguer, só sei comer, e o McDonald's. É o mesmo 100 mil reais, mas ele tem peso diferente. Como é, por exemplo, a SAF do City, que tem total expertise em futebol e abraçou o Bahia aqui no Brasil. Perfeito, esse é o melhor exemplo. Ou seja, entra jogando, entra com estratégia, entra com equipe, entra com gestão, entra com o que se chama de know-how, conhecimento e gestão do negócio específico. Faz toda a diferença, porque a curva de aprendizado ela já está lá em cima. Sim. Você não perde período de tempo de aprendizado, que foi o que aconteceu. Então, os erros que a 777 cometeu na gestão do Vasco, depois acabaram sendo corrigidos, e até um pouco rápido, que eu estava falando aqui exatamente da questão desportiva, foram muito em função disso. Da dificuldade de entender como se negociava no futebol. E estavam aprendendo um modelo de aprovação muito ligado ao mundo corporativo e muito distante da realidade do futebol. Todos que entraram como gestores naquela época reclamavam disso, do processo de aprovação, da dificuldade que a 777 tinha de tomar decisões, porque desconhecia o futebol. Então criou um modelo de gestão distante da realidade do futebol. Então essa era a nossa grande crítica. Longe da realidade do futebol. Não tínhamos nenhuma visibilidade, de fato não tínhamos, em relação ao que aconteceu de problema, que era a questão financeira da 777. Né? A dificuldade que eles tinham. Isso era um trabalho da consultoria que assistia à gestão, lembrando que eu era oposição naquela gestão, então tinha um grupo da diretoria do Jorge Salgado que estava tocando esse negócio, né? Que estava à frente desse processo de aquisição, de fusão e aquisição. E tinha uma consultoria que era a KPMG, que era responsável por esse processo de captação do investidor e due diligence, que é fazer a investigação pregressa daquele grupo, entender qual é a situação daquele grupo, que saúde que ele tem, capacidade que ele tem de cumprir, honrar aqueles compromissos que ele está colocando no papel. Isso é o trabalho da consultoria. Então, ali houve uma falha desse trabalho. Então, eu diria que, de fato, houve um problema inegável, não tem como negar, isso foi realmente um problema. Agora, a solução desse problema é onde nós divergimos no Vasco. Quer dizer, trazer o associativo de volta para a gestão do clube é o que nós divergimos. Nós sempre entendemos que vamos manter a SAF apartada do associativo, com o sócio dentro do contrato vigente, usando os mecanismos que o contrato tinha. Inclusive, tinha mecanismos previstos em caso de não aporte da 777, que é o argumento que o Pedrinho utilizou para fazer a intervenção. Aporte esse que não tinha ainda chegado a data de ser feito, era em setembro do ano. Ele entrou na justiça em abril, alegando possível inadimplência da 777. E, caso houvesse de fato a inadimplência em setembro, ele teria mecanismos contratuais para gerar isso sem gerar sobressaltos e sem trazer para o Vasco uma insegurança jurídica e, mais ainda, uma descredibilidade do mercado. Ou seja, o mercado hoje vê o Vasco como confuso. É isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, o quanto que esse processo conturbado com a 777 distanciou o Vasco de um novo parceiro, né? A gente vê isso hoje, né? Então, eu acho que hoje o próprio Pedrinho, quando diz assim, não vejo ninguém para comprar, e diz aí na imprensa, é um pouco reflexo disso também, né? Ou seja, a gente entende que quanto mais confuso um processo, quando você tem um litígio, imagina, um apartamento que você vai comprar na Vieira Solto de 200 metros quadrados, a um preço de R$1 milhão, só que a família está brigando pelo apartamento, o irmão. Esse modelo da SAF como gestora majorativa, né, do futebol, é o que você aprova? Eu acredito nesse modelo, de fato acredito nesse modelo, por quê? Ele traz ele mantém o clube associativo como parte integrante do projeto, então, naquilo que ele mais sabe aportar, que é o quê? É a história, é o conhecimento daquela marca, é o conhecimento daquele público, é o conhecimento daquele ente social, né? Dentro de um conceito de que o clube é uma parte de uma sociedade, né? Ninguém conhece melhor isso do que o clube associativo, né? E o sócio traz aquilo que o associativo é incapaz de fazer, que é a estruturação financeira necessária
para aportar os recursos que o clube precisa para chegar onde precisa chegar. Dou o exemplo do Mirassol, por exemplo. É só ver o resultado que o Mirassol tem hoje, com a folha que é uma fração do que o Vasco tem. Entendeu? Eu falo isso porque há modelos e modelos, por exemplo. Você tem na Alemanha o impedimento, né? O controle majoritário é do clube associativo. E aí você pode até dar 51%, 50,1%. O controle majoritário tem que ser do clube associativo. Aqui no Brasil não, a gente já vê esse domínio, né? No Brasil, na Inglaterra, né? Também, Portugal, na Espanha. O modelo majoritário é esse, na verdade, né? Você Estados Unidos, né? Você permite que o investidor tenha controle absoluto do clube. Esse é o modelo majoritário. E o que eu entendo que, de fato, permite com que o dinheiro chegue, falando bem de forma português, claro, que o dinheiro chegue e que se aproxime o máximo possível da liability, da responsabilidade do gestor, do dono do dinheiro e do seu gestor, né? Ou seja, o investidor coloca o dinheiro, coloca um gestor ali para fazer o resultado acontecer. E o trabalho do clube associativo é o trabalho de cobrar aquilo que toda torcida quer, que é o resultado desportivo. Ou seja, você não pode ter uma SAF num clube como o Vasco da Gama, por exemplo, que separe, que aparte, né, o resultado desportivo do resultado financeiro. Ou seja, não pode entrar um sócio que queira só o lucro. Isso é incompatível com a história do Vasco, né? Ou com um grande clube brasileiro. Estou falando do Vasco, que comecei a falar de Brasil, estou falando de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Flamengo, enfim, Inter, Grêmio, qualquer grande clube brasileiro que tenha um clube de massa, Bahia, Vitória, né, Santa Cruz, qualquer grande clube brasileiro, você não pode associar o resultado financeiro do resultado esportivo. Né? Então, esse é o papel que o associativo tem que fazer como membro do conselho de administração daquela empresa, cobrar da gestão o resultado desportivo. Então, por isso que eu entendo que esse modelo é o modelo que funciona melhor. E como eu estava te falando, quando você olha o Brasil como um todo, vou dar o exemplo do Mato Grosso do Sul, tá? Onde eu estou lá envolvido num projeto lá com o governador Eduardo Riedel. Né? Quando você olha o Mato Grosso do Sul, por exemplo, é um projeto, você olha ali o futebol do Mato Grosso do Sul, você está olhando o futebol como era na década de 80. Né? Presidentes de clubes, dependendo de dinheiros ou de aporte de mecenas locais, ou um apoio do governo, ou prefeituras, coisas do tipo. Né? E com presidentes de clubes com capacidade de gestão muito limitadas. E com resultados esportivos pífios, nenhum. Então, quando você olha, por exemplo, o raio-x do Mato Grosso do Sul, por exemplo, do ranking da CBF, é o penúltimo estado no ranking da CBF. O penúltimo. E quando você confronta isso com os dados econômicos, macroeconômicos, sociais do estado, você vê uma situação completamente oposta. Você vê um estado que é entre os 5 melhores do Brasil em tudo. De desenvolvimento humano, investimento privado, renda per capita, homicídio a cada 100 mil habitantes, educação básica, investimento público na infraestrutura. Em todos os dados do Estado, você está entre os 5 melhores do Brasil. Quando você vai para o futebol, está lá embaixo. Então, para mim, está muito claro que, embora tenha ambiente econômico propício, profícuo e crescente no Estado, se não tem gestão, se o modelo associativo ele não permite que esse dinheiro não chegue. Então, para mim, esse exemplo é muito claro. Quando você começa a fazer o que estamos fazendo lá, por exemplo, fizemos uma SAF lá, que é a SAF do Pantanal, Pantanal SAF. Já tem 3 investidores dentro do projeto, vai ser anunciado agora, daqui a 2 semanas. Então, muda completamente a realidade do clube. Um clube que, sem qualquer expressão, né? Mas o maior rival do Vasco, que é o Flamengo, é o modelo associativo. Claro, você vai ter sempre uma curva, uma exceção e uma curva que... É um exemplo? É um exemplo? Deveria ser um exemplo? Eu acho o seguinte, que pouquíssimos clubes no mundo fugirão desse modelo. Pouquíssimos clubes. Tá? E eu diria o seguinte, que Real Madrid e talvez Barcelona. Porque vive também dificuldade financeira, ciclos de dificuldade financeira. O Barcelona vive um ciclo de melhoria e crise, porque é um clube tomado por política também. Né? É a história do Barcelona. Agora, quando você olha o futebol de um modo geral, nós estamos muito mais próximos de caminhar para o modelo de empresa e para o modelo de negócio em que o investidor vai liderar esse processo do que para o modelo em que você vai ter o associativo e o amadorismo tocando esse processo. Entendeu? Eu não vejo isso acontecer de forma alguma no futebol mundial. É porque é um modelo que ainda carece de amadurecimento aqui no Brasil, né? Porque você falou, olha só, o Brasil é o país dos ineditismos, né? Então a primeira SAF tomou um pé na bunda foi no Vasco.
O Atlético Mineiro, o presidente do clube comprou dele mesmo, né? A turma lá que comandava o clube criou uma SAF e comprou dele mesmo, né? E está aí mergulhado em dívidas, né? O Cruzeiro é uma SAF também que toma decisões com fígado, né? Lá o Pedro, que é dono de Pedrinho BH, Pedrinho BH, supermercado, e é uma gestão num modelo muito, né, raiz, futebol brasileiro raiz, né? Tem a grana, mas atitudes são muito passionais, as atitudes de gestão. Já teve a chegada do Ronaldo, chegou e saiu no mesmo Cruzeiro, né? Agora a situação no Botafogo, que virou um grande ponto de interrogação com a briga do Textor com a Eagle. A Eagle quer mandar o Textor embora, né? E aí você tem um grupo de investimentos por trás. E o caixa era o mesmo, do Botafogo, o Lyon e o clube lá da Bélgica. Cara, tá longe de ser um ambiente de transparência, né? E quando se fala em SAF, quando se fala em gestão profissional, para mim a palavra naturalmente atrelada é transparência, para que você tenha credibilidade, cada vez maior credibilidade junto ao mercado. Cara, por que essa dificuldade? Até mesmo nas gestões que adotaram a SAF, a gente não vê transparência. O Botafogo não divulga relatório. O Vasco também está com esse problema de divulgação de balanço. Também. É verdade. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer tem que sair um pouco do futebol, tirar a cabeça do futebol e olhar um pouco para o Brasil como um todo, né? O Brasil é um país que traz, em qualquer negócio, em qualquer indústria, um risco jurídico muito grande. Então o Brasil, tradicionalmente, é um país que tem considerado um país que tem um alto risco jurídico. Isso é uma questão do Brasil, infelizmente. Então, são decisões, por exemplo, que no STF há um entendimento e 3, 4, 5 anos depois se entende exatamente o contrário do que 4 anos atrás se entendia. Por exemplo, para falar da Suprema Corte, fora da briga aqui na primeira instância. Então, qualquer lei, existe um tempo em que ela vai ser pacificada, ela vai passar por um processo de pacificação, inclusive nos tribunais, onde você começa a criar jurisprudências em relação àquela lei. Então, ela traz um pouquinho mais de segurança jurídica para essa lei. Nós estamos falando de uma lei aprovada há 4 anos, há pouquíssimo tempo. Né? Completou agora 4 anos. Né? Quando você fala da lei das SA, que é da onde a origem da SAF vem da lei das SA, estou falando de lei aprovada em 2000. Tem 25 anos praticamente de lei. Né? E mesmo assim, vem ainda amadurecendo. Então você tem uma questão que não é ligada ao futebol, que é uma questão nacional, Brasil, macro, que é o seguinte: o Brasil tem uma questão crônica de insegurança jurídica. Fato. Então, é preciso de tempo para que uma lei, ela não é que pegue, mas que uma lei tenha pacificação, para que o investidor entenda o seguinte: olha, já estou olhando essa lei aqui de uma forma geral, entendi como é que o juízo entende essa lei, então agora estou tranquilo para entrar. Uhum. O que isso traz na prática? Isso traz alguns níveis de investidores para entrar na lei, para entrar numa modelagem, entendeu? Então, quando você tem um modelo de negócio que há uma tranquilidade jurídica maior, você traz, naturalmente, investidores mais robustos, investidores mais estruturados. Quando você tem um processo que é mais inseguro, naturalmente você tem investidores mais agressivos, que buscam mais risco. São 2 perfis diferentes de investidor. Um é um investidor que chega com um risco maior, que toma um risco maior, seja por que razão for, já vou chegar no futebol, e outro que é um investidor que já chega num negócio mais pacífico, um negócio mais estável. São 2 perfis de investidores diferentes que botam dinheiro em negócios diferentes. Vamos agora para o futebol, né? Eu estou falando da SAF. Qual é o perfil padrão do investidor da SAF no Brasil? É o cara que tem identificação com o clube. Por uma razão óbvia. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, o primeiro cara que entra é quem já está ali dentro, conhecendo a realidade do clube e do futebol brasileiro. Por isso que o Ronaldo foi o primeiro a entrar, por isso que o Rubens Menin foi o primeiro a entrar, né? Por isso que no Botafogo você teve um cara que já tinha uma relação direta com aquele ambiente, né? A fora da curva foi a 777 no Vasco, a verdade foi essa. E um pouco o Manchester City no Bahia, que é um investidor, aí sim, estruturado, né? Mas que buscou, veja bem, olha que interessante, buscou qual clube? Um clube dos mais tranquilos do Brasil. Ou seja, o Bahia fez todo esse dever de casa lá atrás, há quase 15 anos atrás,
né? Ou eu diria que 10 anos atrás, 11 O anos Bahia atrás. não negociou a SAF com corda no pescoço. Nem né? com a corda no pescoço né? e nem com o ambiente interno desequilibrado. O Bahia já tinha feito por uma intervenção do Tribunal de Justiça lá da Bahia, por um interventor que entrou, que fez uma reforma do Estatuto do Bahia, que criou um modelo de gestão moderna para o Bahia, que trouxe uma gestão moderna. O Bahia já era tocado como uma empresa, basicamente. Que é o mesmo caminho que está adotando Fortaleza, né? Já tem a estrutura de SAF, não tem um parceiro ainda. Exatamente. Mas já tem toda a estrutura a ponto, a cama está armada. Olha a diferença que faz. Então, o investidor que olha fala, tudo bem, a legislação não é tão pacífica, mas eu entendo que esse clube aqui é um clube estruturado. Foi o caso do Bahia. Completamente diferente da situação do Vasco. Completamente diferente da situação do Botafogo. Completamente diferente da situação do Cruzeiro, principalmente. E se você analisar o tamanho das marcas, né, que você está falando aí, o Vasco é um clube de massa, Júlio. Claro. O Vasco tem um potencial de mercado tão grande quanto o Flamengo. Mas até isso que é bom, até isso que é bom, traz um pouco de dificuldade. Vou te dizer por quê. O clube pequeno, ele permite que o investidor cresça com o clube, com aportes e com investimentos planejados e menos pressionados. Quando você vai para um clube de massa grande como o Vasco, por exemplo, qualquer um que entrar agora, amanhã, se entrasse o Marinakis, aí, o grego, ele ia ser tomado por uma pressão pública para fazer investimentos altíssimos no clube, para recuperar o clube amanhã, né? Com um retorno ainda a ser estudado, né? Porque você acabou de entrar no negócio, né? Então seria mais um investidor que a gente, né? Eu não sei. Qual a tua visão a respeito do grego? Não, eu vejo que o histórico dele é positivo. Vamos olhar o histórico. Não vou fazer nenhuma julgamento de valor dele como pessoa, mas vamos olhar o histórico dele nos clubes que ele entrou. Perfeito, os clubes estão rodando bem. E ele tem um estilo que talvez fosse... Até por isso que a gente pressionou muito para eles conversarem, né? Com o Vasco, né? Eu fiz isso muito publicamente, você estava quase que fazendo esse meio de campo. Aí, porque né? ele talvez seja o perfil de investidor que o torcedor vascaíno espere. Que é aquele cara que toma a frente, que busca, que cobra, que vai lá, se for necessário, vai em campo e cobra do técnico, ou cobra... Esse perfil é um perfil que o vascaíno ele precisa de volta de uma liderança forte dentro do clube, que é o histórico do clube todo. Né? Vai falar que você tá com saudade do Eurico. Não, tô falando do Eurico. Eu nem vou falar do Eurico, porque não desmerecendo o Eurico, tá? Eu dou mérito a quem merece o mérito, não desmerecendo o Eurico, mas o Vasco teve gestores muito fortes que não foram midiáticos. O Calçada é um exemplo. Né? O Calçada era um gestor que controlava o clube na mão e não era midiático. Né? O Agostinho tinha esse perfil também. Né? Esse período de Calçada, depois Eurico, né? Primeiro era dupla, Calçada e Eurico. Né? O Calçada para conversar com a colônia e o Eurico para brigar pelo futebol. Nos bastidores da bola ali, vestiário, federação, isso sempre foi a praia do Eurico. Né? Depois o Eurico fez carreira como presidente do clube. Foi um período longo com um poder muito centralizador. Né? Esse período, na tua opinião, ele apresentou mais soluções ou mais problemas? Mais soluções, ele termina mal. Como todo longo período de gestão, né? Ele nunca termina muito bem. Você pega um governo que fica muito tempo, termina mal. Né? Então vamos lá. O Calçada vem de um processo, vem de um longevo mandato do Agostinho, que foi um presidente que teve muito sucesso, campeão brasileiro, pela primeira vez, primeiro campeão brasileiro do Rio de Janeiro, foi o Vasco em 74, no mandato dele. Foi um presidente que reformou São Januário, colocou uma iluminação, que na época foi a iluminação mais moderna do Brasil, em São Januário, né? Contratou grandes atletas, montou grandes times e conseguiu fazer uma gestão muito boa do clube. Aí entra ali, como todo mundo quer ficar, entra um grupo forte para tirar o Gatino e entrar um novo presidente, São Alberto Pires Ribeiro, que já era um senhor, ficou pouco tempo. Calçada então assume a presidência ali como alguém pacificado e Eurico entra como um jovem promissor na época para pacificar o clube. Ele vinha como oposição ao Calçada para pacificar o clube e fazer com que o clube rodasse naquilo que se entendia que era um momento de união e de fortalecimento do Vasco. Perfeito, foi o momento mais auspicioso da história do Vasco em termos de esportivo. Nós ganhamos vários títulos, não precisamos aqui enumerar todos, mas ganhamos estou falando de 83 mais ou menos, até 2000. Até 2000.
Então, termina em 2000 com a Mercosul, com o Campeonato Mundial, enfim, tudo aquilo, aquela coisa toda. Então, você pega um período muito Brasileiro, bom. Libertadores. Libertadores, inúmeros cariocas, Ramon de Carranza, Tereza Herrera, enfim, inúmeros títulos que o Vasco conquistou, nacionais e internacionais naquele período. Né? O último clube a jogar melhor do que um clube europeu numa final de campeonato mundial, Vasco contra o Real Madrid. Isso é pacífico, olhando tecnicamente, sem clubismo. O Vasco, de fato, foi o último clube latino-americano, sul-americano, a jogar contra o clube europeu melhor, com condições de verdade de ganhar numa final. Então, era um Vasco, de fato, muito promissor. Aí vem uma parceria à frente do seu tempo, que era a parceria do Nations Bank e Bank of America naquela época, que seria uma parceria que era novidade no mundo, não era no Brasil. Era algo novo no mundo, no futebol mundial. O Vasco ia inovar ali de uma forma única. Mas encontrou uma relação muito difícil com o Eurico. E aí entra o associativo. E aí entra os problemas que a gente está falando aqui agora, né? Que começa a trocar os pés pelas mãos. Eu não vou entrar aqui em acusações, porque isso vai para a política. Foi um período assim de gastos até um tanto extravagante, né? Excessivo. Quando o Vasco criou aquela equipe olímpica, né, para a Olimpíada de 2000, né? Sidney, eu lembro que a apresentação da equipe foi em São Januário, né? Os atletas desfilaram no campo, não foi isso? Isso. Né? E acabou que o Brasil não foi bem, não ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada de Sidney e virou chacota, mas assim, independentemente disso, anos depois, vários atletas cobrando uma dívida absurda. Uma dívida absurda. Claro. Referente a um dinheiro que eles não receberam. Ficou muito mal naquela época. Você vê, a gente no mercado, a gente fala assim, você trocar um recurso que entra para CAPEX, ou seja, para investimento, e jogar em OPEX. Então é como se você pegasse um recurso e, em vez de você comprar a sua casa, você comprar um carro. Entendeu? É mais ou menos isso. Casa é um bem que só valoriza e te dá segurança, né? E carro é o contrário. Não te dá segurança nenhuma e só desvaloriza. É só custo, né? Então, eu acho que o que o Eurico fez naquele momento foi isso. Essa época, Júlio, não foi aquela época da onda de Hicks Mills também entrou? Começou esse movimento no Brasil. O Kia Jorabichiano no Corinthians. Aí o Nations Bank veio nessa leva também. O Parmalat com o Palmeiras. Parmalat com o Palmeiras, exatamente. Foi uma onda desse tipo de investidor. Que era um momento muito bom pro futebol brasileiro. Se aquilo tivesse... Aí entra a segurança jurídica do Brasil. Se naquele momento nós estivéssemos preparados para receber esse movimento que acontecia naquele momento, o futebol brasileiro hoje seria outro. Estou falando de 30 anos atrás, né? Ou mais, 30 e poucos anos atrás, né? 30 e pouquinho, né? Palmeiras, estou falando de 94, né? Não é. Por ali, Início da década de 90, né? Então, quer dizer, era um movimento que, se acontecesse ali, nós estaríamos falando de outro futebol. E no caso do Vasco, em específico, se o recurso colocado naquela loucura de projeto olímpico tivesse sido investido, por exemplo, num centro de treinamento do tamanho que o Vasco precisa e não tem até hoje, né? Você teria hoje um Vasco completamente diferente. O Vasco é um dos poucos clubes grandes do Brasil que não tem um centro de treinamento à altura da sua história, do seu futebol. A modernização do São Januário além de não São Januário, acontece, né? Não vou entrar em São Januário, estou falando do que eu chamo de área de P&D do clube, sim, né? Claro, de pesquisa e desenvolvimento, que é a base, que é onde você cria, é a fábrica, né? É inevitável a gente citar novamente a evolução do Flamengo. Ou do Fluminense. Sim, mas o CT que o Flamengo apresenta hoje é um CT de referência internacional. Claro. E ficou roendo o osso durante alguns anos. Mas para falar do Flamengo, vamos lá. Olha só. Vamos falar, por exemplo, do Atlético Mineiro, Estádio do Galo. Sim. Vamos falar do Cruzeiro, Toca da Raposa. Atlético Paranaense. Vamos falar do Atlético Paranaense. Né? Vamos falar de Fluminense, por exemplo. Né? Não, hoje é o básico, né? Então, assim, é o básico. Aí, isso é um grande CT, é o básico. E hoje faz muita diferença. Então, hoje, quando você tem um elenco, por exemplo, como o nosso, né, que tem uma dificuldade de reposição e com dificuldade, inclusive, de contratação, olhar para a base e ver um trabalho estruturado, robusto, crescente, dá toda a tranquilidade para qualquer treinador trabalhar. Fala, moçada, não tem como eu contratar, não tem problema. Me dá um mês, deixa eu olhar essa base. Me dá um mês, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. E vai numa puta de uma estrutura e vai lá e pinça 2 ou 3 promessas, entendeu? Então, ao longo desse período, na tua opinião, faltou uma visão realmente de projetar algo pro futuro. Foi pequeno. Foi pequeno. Ficou parado no tempo. O Vasco parado no tempo. O Vasco congelou ali. O Vasco congelou em 2000.
né? O Vasco congelou em 2000. Então, entrou o mandato do Eurico e aí entra meu problema com o Eurico. Eu fiz um discurso uma vez no conselho, quem quiser googar aí, entra na internet vai ver, né? E que eu falei, Eurico, eu cansei de gritar o nome do Eurico no Maracanã, como torcedor, né? E hoje, e naquele momento, quando a gente estava no conselho, era o contrário. Né? A gente via o mesmo presidente, o mesmo vice-presidente que colocou o Vasco numa posição de destaque junto com o Calçada, inegável, foi um trabalho conjunto, claro que foi. Afundou o Vasco, o mesmo cara. Né? Então, e aí vem um processo confuso de eleições conturbadas, injustiças e brigas. O Eurico foi se considerando maior que o Vasco? Eu não sei se maior do que o Vasco. Ele sempre foi um apaixonado, isso é inegável. Ele tem noção do tamanho do Vasco. Ele jamais falaria isso. Não, né? Mas eu estou falando de ego, né? Eu acho que ele o quanto que ele foi tomado pela vaidade, essa coisa de ter o poder. Porque, sim, o teu depoimento aí, o depoimento de, vamos lá, acho que 100% dos vascaínos, né? Que já criticaram o Eurico no final já da vida dele, gestão, mas que em algum momento aplaudiram de pé porque reconheciam no Eurico a personificação do poder do Vasco, né? Esse aqui é o Vasco, né? Mas ele se perdia, por exemplo, na relação com os rivais, na minha opinião. Quando ele transformou o clássico com o Flamengo num campeonato à parte. Quando você não reconhece o tamanho do rival, dos seus rivais. Aí eu acho que foi o ponto que ele foi melhor. Porque ele mexe com a vaidade do torcedor. Claro, mas futebol é isso, Éboli. Futebol é isso. Futebol mas isso não se transfere para uma gestão pequena? Isso não é pequena a gestão do clube? Não aí. Eu acho que aí engrandece. O Eurico conseguiu, o Roberto, com todo o apoio da imprensa, né, principalmente da Rede Globo, ao Flamengo, isso é notório, isso já foi discutido, enfim, isso não é nenhuma novidade. Existe lá, a gente sabe dessa história. Com todo o apoio que o Flamengo teve da imprensa, o Roberto voando, Roberto muito bem no Campeonato Brasileiro e muito bem nos Cariocas, e sendo um dos maiores nomes, nunca teve a mesma exposição que o Zico teve, por exemplo. Né? E não tô falando, desculpa, assim, não é nenhum demérito ao Zico, amo o Zico, um ídolo, um cara que tá acima de clube, qualquer clube. Né? Então não é baixar o Zico, na verdade é elevar o Roberto ao tamanho que de fato ele tem. Né? Você vê claramente aí que havia, sim, uma tentativa de diminuição do tamanho do Vasco para que o Flamengo pudesse se tornar o clube do Rio de Janeiro, né? E aí acho que aí ele foi bem. Tipo, não, peraí, não. O Vasco é tão grande quanto o Flamengo. E o Vasco é o clube que bota 120 mil no Maracanã, 130 mil no Maracanã. Cansei de um Maracanã porque criança, 135 mil. Fácil. Você também. Fácil. Então, assim, a gente de ver o Vasco e Flamengo metade. Sim. É o único clube no Rio de Janeiro que fazia um clássico metade no Maracanã, entendeu? Então isso é colocar de fato os pingos nos is. Uhum. E isso ele fez bem. Onde ele foi mal? Ele foi mal no trabalho de gestão. Você fez uma colocação interessante sobre o Eurico e Calçada. Esse processo, essa analogia, a gente pode usar para a SAF e o associativo, entendeu? Quando a SAF é o ente que faz a gestão que não é glamurosa, é gestão interna, né? É aquela gestão que é a que mantém tudo funcionando como tem que funcionar e que quando não dá problema é porque está tudo muito bem, né? Quando não é notícia é porque está muito bom, né? Essa é a gestão correta. Você não vê nenhum CEO de empresa falando demais. Quando fala demais tem algum problema, né? E o associativo é aquela figura que traz o torcedor, que traz a paixão. Dá para conviver os dois. E era mais ou menos o que fazia o Calçada e o Eurico. O Calçada cuidava daquilo que interessava ao clube, que era manter aquele clube de pé, pagando salários em dia, dizendo, não dá para pagar isso não. Isso aqui não vai porque aí não dá. O Calçada era um institucional, né? O Calçada era o cara que geria, era o cara que botava, fazia a conta, entendeu? E dizia o seguinte, olha, isso aqui dá pra pagar, isso aqui não dá pra pagar. Fazia o meio de campo com a Colônia. Fazia com a Colônia o meio de campo. Pegava uma grana aqui, outra ali. Exatamente, ia atrás do recurso, isso você falou muito bem. E era o cara que passava a sacola, né, e que garantia que o clube ia ter recurso. Então, trazendo para analogia do mundo de hoje da SAF, era quem trazia o investidor. Era quem, com a sua credibilidade, com a sua confiança, com a sua gestão, sentava na mesa e dizia, bota 20 mil aí, bota 1 milhão aí, bota 10 milhões aí. Ia lá no Arthur Sendas, pedia uma grana para o Arthur Sendas, ia no Olavo, pedia uma grana para o Olavo. Ia no Jorge Salgado, que colocou muito dinheiro no clube, pedia dinheiro para o Jorge colocava, mas com a confiança que só o Calçada tinha, com a credibilidade que o Calçada tinha. Basta ver que depois que o Eurico assume, isso acaba. Entendeu? Porque a confiança que quem dava era o Calçada. Isso vale para a SAF. É a mesma coisa.
São duas questões diferentes. Um dá confiança e o outro não dá. Um dá previsibilidade e o outro não dá. Entendeu? Um traz o dinheiro e o outro não traz. É a mesma coisa pro futebol de hoje, que a gente está falando aqui. Então, isso funciona. Então, os dois juntos funcionam muito bem, como funcionaram muito bem. É um período muito longo de equívocos de gestão. É claro. Porque, novamente, eu vou citar o Flamengo, que é o maior rival. Né? É a maneira que tem de provocar aqui a reflexão. Mas veja o seguinte... Que eu acho que a rivalidade ela é fundamental para todos os lados. E você enxergar as virtudes do teu maior rival ajuda também o teu lado a crescer. Cara, 2013... 13. Né? Quando foi o Marco Bandeira assume. Bandeira, Isso. 2013. A gente está falando de 12 anos. Né? Em 12 anos, o Flamengo saiu de um clube altamente deficitário, com uma dívida que batia a casa de 1 bilhão, sei lá, milhões e milhões. Hoje ele tem 1,7 bilhão de receita, que é o dobro do que o Vasco tem de dívida, praticamente. Nos últimos 34 jogos entre Flamengo e Vasco, foram 3 vitórias do Vasco. 3 ou 2? Acho que foram 3. 3. Até peguei aqui um. Não tem mais concorrência. Como é que não pode? Como é que existe isso, cara? Não tem mais concorrência entre Flamengo e Vasco. Os dois entram no campeonato e disputam campeonatos distintos. Não é possível que isso não incomode o ambiente do Vasco. Mas incomoda demais. Porque assim, você participou de 4 eleições. 3 diretamente, na última agora você saiu no meio do caminho para apoiar o Pedrinho. Sim. E rompeu com o Pedrinho. Né? Então você, 2014, perdeu para o Eurico. E houve, para variar, um ambiente tumultuado. 2017, aquela vergonha da urna 7. 2020... o Salgado foi eleito, né? Foi em 2017 também que você ganhou no quadro associativo, mas no conselho acabou perdendo. Isso, primeira vez na história que isso aconteceu no Vasco. Primeira vez na história. Aí, essa última foi até mais tranquila. Foi. A do Pedrinho, parecia um ambiente mais pacificado. Sim. Você apoiou, mas já rompeu com o Pedrinho. Mas o Pedrinho teve uma... Isso que eu tô falando, o Pedrinho teve uma... Voltando agora para a questão do Pedrinho, o Pedrinho conseguiu um feito, eu diria assim, que só talvez o Calçada... Em 97, contra o Jorge Salgado, ter tido uma eleição um pouco mais ali dura. Foi um mar de tranquilidade no gestão do Calçada. Dali para frente foram 25 anos de dureza. O Pedrinho conseguiu entrar no mandato absolutamente pacificado, com uma política absolutamente pacificada, com o clube praticamente sem oposição, que ninguém teve isso nos últimos 25 anos, nem o Eurico teve, porque o Eurico na época tinha o Move, que brigava, batia muito nele. Então você tinha, o Pedrinho conseguiu entrar no clube num momento muito tranquilo. Hoje você fala assim, mas a política do Vasco atrapalha em nada. Falar que a política do Vasco atrapalha hoje é piada. É não conhecer o Vasco, no que está acontecendo no Vasco hoje. Mas infelizmente a gente tem um presidente que se elege num ambiente pacífico sendo ameaçado de morte. Agora, mas aí... O que é totalmente condenável. Claro não existe isso, mas mostra novamente como a temperatura não baixa. Claro que sim. Mas aí tem a ver um pouco com a questão do futebol, não é com a política do clube. Não foi numa discussão de política do clube que isso aconteceu. Isso tem a ver com o ambiente do futebol. Sim. Isso acontece no futebol, infelizmente. Não estou apoiando, mas não tem a ver com a política interna do Vasco. Tem a ver com a situação que o Pedrinho está entregando o clube e a torcida está reagindo. Não estou justificando, estou só classificando, diferenciando as situações, tá? Agora, se você olhar bem em termos de política, né, o Vasco hoje é um mar de rosas. Você não tem nenhum problema dentro do clube hoje. O Pandini aprova o que quiser no Conselho Deliberativo hoje. O que quiser. Aprovou uma RJ que eu fui contra, inclusive. Por que eu fui contra? Não contra a RJ, conceitualmente falando, mas contra uma RJ sem dinheiro, sem previsão de um evento extraordinário de caixa. Porque quando você não tem, você fica numa situação... Como é que você vai fazer uma RJ? Você se compromete com um plano de recuperação judicial sem ter certeza da recuperação. Que plano é esse? Quer dizer, o dinheiro vem de onde? Porque veja a diferença, tá? Se você tem uma recuperação judicial em que o investidor está alinhado com você e você faz uma recuperação judicial para quê? Para dar segurança ao investidor de como é que ele vai pagar aquele passivo. Sim. Pô, maravilha. Organiza isso aí. Assim que sair a RJ, eu entro. Por quê?
pacificou, organizou o pagamento, daqui a 10 anos, 10%, com prazo de carência XPTO, vai pagando dessa forma que tal definida, me deu previsibilidade em relação ao passivo. Eu vou entrar agora, vou botar o dinheiro. E deixa comigo que eu assumo a bronca de pagar essa dívida. Deixa que eu vou garantir caixa para pagar essa dívida. Beleza, vamos aprovar essa RJ amanhã, urgente. A outra situação é você aprovar uma RJ no escuro. Porque olha que coisa, que perigo, né? Vasco está onde hoje? Na zona de rebaixamento. Se não tiver nenhum investidor, o Vasco, Deus não nos ouça em relação a isso, mas caia para a segunda divisão, você tem uma previsão de queda de receita aí brincando de 70% do que fatura hoje. Tá? Com queda para a Série B. Tá? Olha o comprometimento que isso traz para qualquer recuperação judicial que você tem pela frente, feita com premissas de Série A. Olha o risco que isso traz para o clube. Entendeu? Quando você não pode garantir que o clube vai ficar na Série A, porque você sabe que não está fazendo investimentos necessários para ficar na Série A. Você sabe. Quem está dentro sabe muito bem disso. E quem está fora seria uma quinta queda. E quem está fora está vendo o resultado. Você olha para trás e fala, o que aconteceu nas outras quedas? Pois é. Então, eu acho que essa questão da recuperação judicial foi onde nós, de fato, rompemos ali. Eu já vinha avisando da questão da SAF. Né? Foi um estelionato eleitoral, sim, porque o Pedrinho não foi eleito para tocar o futebol. Eu tenho que lembrar disso. 77% do quadro social do clube aprovou a entrada da SAF. Não aprovou 777, mas aprovou a SAF. São coisas diferentes. O pessoal tem que entender essa diferença. Uma coisa é um sócio, outra coisa é a empresa Vasco SAF. Mas o discurso do Pedrinho foi um discurso incoerente. Mesmo sabendo dessa situação, ele o tempo todo se mostrou desconfortável em não poder opinar nas decisões do futebol. Pois é. O tempo todo ele deixava no ar não, vamos rediscutir isso, vamos combinar, vamos conversar diferente. Assim, ele adotou no início um discurso de, sei lá, marido traído, não sei, assim, como se não... quando ele chegou lá, ele sabia dessa situação. Sabia da situação e, mais do que isso, foi oferecido para a SAF a contratação do Felipe como diretor e a SAF recuou. Não quis naquele momento. O Lúcio, agora não é hora. Era o CEO na época da SAF. Então, quer dizer, é óbvio que você tinha que construir isso. E eu entendo que dá para construir isso, tá? Eu não sou contra o clube associativo ter um pouco mais de voz nas contratações e na forma como o futebol da SAF é tocado. Por quê? Porque há uma expectativa histórica de uma torcida, eu não estou falando nem de Vasco, de uma determinada torcida, de como o seu time joga. E o associativo sabe disso muito bem, porque é o torcedor, né, que está ali. Ou seja, o Vasco é um clube que tradicionalmente, se você olhar para os últimos 40 anos, é um clube que forma artilheiros, joga para frente, determina. Sempre foi um time que entrou em campo para determinar como o jogo seria. E não para ser um time que joga passivamente, aguardando o seu adversário jogar. Então tem um perfil de atleta, um perfil de jogador que a torcida espera ver jogando com a camisa do Vasco. Então essas discussões elas podem acontecer entre SAF e associativo. Agora, o comando sempre sob o Pedrinho, que era do Vasco. E há uma série de entrevistas que ele dá na época da eleição, dizendo isso. Não vamos respeitar, não vamos construir junto, vamos trabalhar. E quando entra, um mês e meio depois, entra na justiça e pede para tirar. Então ali foi um negócio... E não teve disposição, de fato, para construir. Nunca houve eu, pelo menos, não vi. É uma opinião minha. Eu nunca vi uma disposição verdadeira de construir com a SAF. Com a 777. Com a Vasco na tua SAF. opinião, o Pedrinho entrou já disposto a dar uma pernada na 777. Foi o que pareceu. Não uma pernada, mas de uma certa forma... assumir o futebol. É o discurso que adota logo no início. Ou de participar de uma forma mais contundente do futebol. Nada errado desde combinado. Falta ao Pedrinho experiência de gestão? Para mim tá claro. Né? E aí é o seguinte, eu diria que tem duas questões aí. Tá? Uma vamos fazer uma comparação que é impossível de ser feita, que é o Roberto com o Pedrinho. Tá? Do ponto de ídolo, não tem comparação o Roberto com o Pedrinho. O Roberto é um ídolo que é incomparável na história do Vasco. Mas são dois ídolos, são dois jogadores e dois ídolos. Então dá pra gente comparar, dá pra colocar na mesma prateleira. São dois jogadores tocando o clube. Roberto assume o Vasco. Roberto não era um cara conhecido por ser um gestor. Concorda? Sim. Não era um cara que, esse cara aqui é um excelente gestor. Não, longe nunca disso. Teve experiência. Longe disso. Mas Roberto entra com um foco muito forte de fazer o clube, o resultado desportivo acontecer. Tá?
E nós tivemos ali... Talvez até para promover uma união novamente, no ambiente do Vasco. Com esse espírito de união, de o sentimento não pode parar. Tá? Muito bem cercado de boas pessoas, conseguiu fazer isso. Vamos olhar o resultado do Roberto como presidente. O Roberto tem um Copa do Brasil. Roberto chega numa semifinal de Copa de Libertadores, ou quartas de finais, perdeu nas quartas de final, né, de Libertadores. Não imagino o Vasco chegando sequer na Libertadores hoje, quanto mais chegando numa semifinal, ou quartas de final de Libertadores. Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, recorde de participação no G4, até hoje nos pontos corridos. O Vasco ficou mais tempo, foi o time que mais tempo na era dos pontos corridos ficou no G4 do Campeonato Brasileiro, só perdeu aquele brasileiro por uma ajuda do sistema ao Corinthians, aquele campeonato era do Vasco, né? E montou um time de futebol, montou um elenco que não era óbvio. Se você pegar o elenco que o Vasco montou, Éder Luiz, Anderson Martins vinha de lesão, não era óbvio, não eram atletas óbvios naquele momento, né? A se contratar. Traz o Fernando Praz, né? Então traz uma série de atletas ali que não eram atletas que, primeiro, não eram caros, né? Não foram contratações caras, como estão sendo as de hoje, né? E nem eram atletas óbvios de se contratar. E formam um elenco campeão. Pior do que você não ter dinheiro é ter pouco dinheiro e ainda usar mal esse pouco dinheiro. E né? é isso que me incomoda muito no Vasco. Dizer que o Vasco não tem dinheiro. Porque dizer que o Vasco não tem dinheiro é o escudo para incompetência. É o escudo para esconder decisões e escolhas erradas. Tá, porque você descobriu agora esse Pedrinho? Quando você apoiou o Pedrinho, você não esperava ser a cabeça de gestão dele? Quando eu apoiei o Pedrinho, vamos lá, o grupo que estava com o Pedrinho era o grupo que estava comigo. Né? Então, o que eu entendia? E aí é um entendimento meu mesmo, de que esse grupo, que é um grupo muito competente, pessoas muito competentes ali, teria uma participação maior na gestão. Aparentemente não tem. Aparentemente não está tendo. Entendeu? Então, o que acontece? O presidente de um clube, ou o presidente de qualquer negócio, né, ele precisa ser quem lidera esse processo. Ele precisa quem dá o tom. Então, mas você esperava ter uma participação maior. Ter uma participação mais ativa, né? Eu, Júlio Brandt? Não. Pelo contrário, fui convidado para ser vice-presidente de Relações Internacionais. Eu não quis ter nenhuma vice-presidência. Né? Eu quis apoiar, minha intenção foi apoiar o projeto. Por isso que eu fiquei muito chateado, porque quem esteve com a gente conversando sabe muito bem que o nosso pedido foi um só, não pedimos cargo nenhum para eles. Zero. Quem disser que pediu cargo está mentindo. Não pedimos cargo nenhum para eles. Nosso grupo não pediu nenhum cargo. O que nós pedimos foi, nós queremos que a SAF, o fortalecimento do modelo SAF. Esse é o nosso pedido. Porque o modelo SAF vinha no início ali, né? Como todo modelo, você entra numa empresa, nenhuma empresa que é adquirida, né, pode ser pela Apple, vai levar um tempo para poder performar. É lógico, você tem ajustes a fazer naquela estrutura. Leva um tempo. Nós queremos o fortalecimento do modelo. E o que aconteceu foi o contrário. A nossa pedida foi essa. Foi ter na participação, ter na gestão, né, do clube pessoas que tivessem condições de fortalecer aquele modelo. Aí sim, eu me coloquei à disposição para estar na SAF como conselheiro. Da SAF, do Conselho de Administração. Do lado da SAF, tá. Para poder cobrar e garantir que isso acontecesse. Né? E aí nós discutimos e, claro, começou ali a haver uma clara divergência entre o que um lado queria e o que o outro lado queria. Por isso que o Pedrinho acabou optando por outros nomes e não os nossos nomes. Porque ali havia um choque, né? Apesar dele dizerem que não, já havia ali uma estratégia, né? de fazer o que fizeram, e nós íamos no conselho ser contra aquilo, obviamente. Né, contra uma judicialização do processo da SAF. Até porque, no meu entendimento, inclusive independente de Vasco, no meu entendimento como pessoa, como homem de negócio, como executivo, como empresário, todo o processo de negociação, ele primeiro passa por negociação e não judicialização. Então, é como se você saísse 0 a 100 em 1 segundo. Quer dizer, por que não senta e negocia? Por que não senta e não negocia a saída do sócio? O sócio está com problema? Pô, você está com problema? Vamos sentar aqui, vamos discutir. Estou entendendo que você está com dificuldade de setembro de fazer o aporte. Vamos começar a procurar um outro investidor antes de chegar lá em setembro e você não fazer o aporte? Porque quando chegar lá e você não fizer o aporte, nós vamos ter que tirar você. Isso vai criar uma estabilidade para o clube. Isso perde valor para todo mundo. Perde valor para você, perde valor para a gente. Vamos agora junto achar um investidor. Você sai e sai bem, recebendo o que você botou, com algum prêmio, que dá para negociar um prêmio com o investidor que entre. Vamos fazer isso junto?
Beleza, vamos fazer isso junto. Vamos construir a saída juntos. Talvez fosse uma saída. Talvez fosse uma saída de construir com a 777, eles já cientes da dificuldade que estavam passando, numa proposição como essa, talvez fosse, não, beleza, vamos junto. Vamos achar um investidor para isso. Em vez de partir para a judicialização. Então, havia ali uma série de saídas, no meu entendimento, possíveis, que não fosse o rompimento e a judicialização. Aí você pergunta assim, pô, Júlio, qual é o cenário? Qual é o final disso? Quem disser que sabe, vai estar mentindo. Porque quando você judicializa, você, a não ser que você controle a justiça, que eu não acredito que seja possível. Você não sabe qual vai ser o processo disso, qual vai ser o final disso. Todo mundo que entra numa ação judicial sabe como começa, mas não sabe como termina. Né? Então, você gera uma insegurança muito grande para todos os participantes daquele processo. Então, é a última coisa a se fazer, e não a primeira. E foi aí que nós brigamos, aí que nós rompemos. Você acaba travando futuros passos. Claro, né? Você e fica aí, totalmente dependente dessa situação. E aí vamos sair do negócio, vamos pro futebol. Soma-se a isso o fato de uma série de escolhas desportivas infelizes da gestão do Pedrinho. Contratações caras ao clube. Então não dá para dizer que não tem dinheiro. Né? Se você fizer uma somatória do que o Vasco contratou e da folha do Vasco, é muito maior que a do Mirassol, por exemplo. E são resultados absolutamente diferentes. Então, a questão não é dinheiro. A questão é competência. Entendeu? Então, quando eu questiono isso, e eu coloco... E às vezes o pessoal fica chateado, estou comparando o Pedrinho com o Roberto. Comparo, sim. Porque o Roberto pegou uma situação de clube absolutamente desfavorável. A oposição do Roberto era o Eurico. E a turma do Eurico. Essa era a oposição do Roberto naquele momento. Roberto chegou no Vasco, não tinha um computador em São Januário. Não tinha nada, não tinha um documento em São Januário naquele momento. Vindo de um processo judicial em que ele assumiu a presidência com um mandato judicial. Você hoje forma oposição ao Pedrinho. Hoje eu formo oposição ao que o Pedrinho propõe. Se o Pedrinho mudar de ideia e começar a caminhar para fortalecer o processo, não tem nada contra o Pedrinho pessoalmente. Se ele voltar atrás e fortalecer o modelo da SAF, nós vamos voltar a caminhar juntos. O que você pensa a respeito da Liga, né? Que é uma coisa que não anda também no futebol brasileiro, não como deveria, né? A discussão de Liga no Brasil começa pela comercialização da Liga e não pela formatação do produto, né? Verdade. Você não envelopa nada, você não cria nada, mas quer vender. Eu estou vendendo o quê? Futebol brasileiro, né? O campeonato que não é visto lá fora, né? Que você não padroniza qualidade de arbitragem, qualidade dos campos e assim por diante. Né? Condição dos estádios, mas nunca os clubes todos da Série A conseguiram sentar numa mesma mesa. Então se discute liga em mesas separadas, consequência disso, 2 ligas. Então quem tem 2 não tem uma. Cara, como chegar a uma conclusão? O Vasco hoje está do lado da Liga Forte. Isso, né? Isso. Vasco, olhando para o futebol do Rio, Vasco, Fluminense e Botafogo de um lado, Botafogo. Flamengo do outro. Isso. De novo, racha no futebol do Rio de Janeiro. É o caminho, não é o caminho? O CBF tem que cuidar só da seleção brasileira. Perfeito. É o caminho. Estou muito otimista com relação à atual gestão da CBF. Acho que o Saúde vai fazer. Já se propôs a fazer isso. Colocar na mesa pautas que são muito importantes para o futebol, como o fair play financeiro. É um nome produto da política, o Samir Chaud, né? Mas aí é... política macro. Você não vai até Brasília. Você não acha leão dentro do mar. Você não vai nem baleia na selva. Entendeu? Não adianta. Quer dizer, a CBF é uma entidade política. Não tem jeito. Entendeu? Então, a gente não pode criminalizar, de certa forma, a política. É parte do processo. Ela é política e é um grande instrumento político também. Claro. E futebol para quem está acima da CBF, E futebol também é um instrumento político, também, de certa forma. Então, assim, é o que é aqui em vários lugares do mundo. Você acha que um nome como o Samir era necessário para quebrar uma sequência de presidentes afastados ou até presos? Eu acho que o nome de consenso e um nome que viabilizasse era necessário e foi ele. E é uma pessoa que tem uma cabeça moderna e que já colocou na mesa pautas importantes que estavam represadas, né? Como o fair play financeiro e como as ligas. Isso. Então eu estou muito otimista porque a CBF entendendo, e aparentemente é o que tem sido colocado, entendendo que o papel dela é o futebol nacional, né? E suas deriváveis, né? Feminino, todos os subs que existem, né? E o fortalecimento do futebol nacional, que é um trabalho brutal a ser feito.
Brutal. Não podemos esquecer que a gente que viu aí, né, 94, nós estamos quase igual a 94. Você lembra quando você tem, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, de 70 para 94, aquele desespero de ser campeão, 24 anos de ser campeão. Então estamos seguindo o mesmo caminho. Mesmo caminho. E sem perspectiva, porque a geração do futebol brasileiro as gerações têm sido cada vez mais, infelizmente, estamos vendo um declínio de grandes atletas. Foi o contrário da nossa geração atrás. 94 para frente, eu tive grandes nomes no futebol brasileiro, né? Aliás, de 70 para cá, ou seja, de 70 até 2000, nós tivemos excelentes nomes no futebol brasileiro. De 70 até 2002, nós tivemos excelentes nomes no futebol brasileiro. Que é o contrário que está acontecendo agora. Então, o trabalho de fortalecimento da CBF do futebol nacional, ele é primordial e é um trabalho brutal a ser feito. Nada a ver com o campeonato na minha opinião, nada a ver com o campeonato de clubes. São duas coisas apartadas. Mas você enxerga o movimento dessas duas mesas virarem uma? Por que eu acho importante? O que eu acho que vai acontecer? Porque no momento que você fizer essa formação... Você acha que vai acontecer virar uma? Eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. E digo mais, tá? Eu acho que a Liga Nossa Brasileira de Futebol vai se tornar uma das ligas de futebol mais valorizadas do mundo. No momento em que ela se tornar um negócio... E já pensando lá na frente, e for para a Bolsa de Valores, e virar um negócio efetivamente, né? Por quê? Você tem o futebol hoje no Brasil. Primeiro, você tem o Brasil como o maior formador de matéria-prima do futebol mundial, sem sombra de dúvida. Basta ver o campeonato, Premier League, basta ver da Copa do Mundo agora de clubes, o que tinha de jogador brasileiro. O Brasil era o número 1 em sessão de jogadores para a Copa do Mundo, disparado. O segundo colocado vinha com menos da metade do Brasil em jogadores jogando naquele campeonato mundial, né? Então, quanto a isso não há dúvida. Então, primeiro, é o país que mais forma mão de obra. Segundo, nós temos o campeonato mais competitivo ou brigando cabeça a cabeça com a Premier League dos mais competitivos do mundo. Você tem aí hoje aí 2, 3, 4, 5 clubes com condições de ser campeão, e quando vira o ano seguinte, isso muda de novo, né? Botafogo campeão ano passado, fez barba, cabelo, bigode, esse ano tá lá em quinto, sexto colocado, brigando para como é que vai ser esse ano. Então, a gente tem os melhores instrumentos para fazer, então, para chegar a isso que você acredita. A questão é, vamos voltar à parte comercial. A gente tem uma divergência crônica, né, a respeito da divisão do bolo aqui no Brasil, né? Eu não consigo ver a curto prazo os pensamentos entrarem no mesmo caminho, convergirem. Fórmula já tem para isso. Acho que os clubes grandes estão tendo... Acho que os clubes grandes, que são os 10 maiores ou os 8 maiores do Brasil, né, já entenderam que é fundamental se pacificar o modelo de distribuição de recursos, né? Não adianta você trabalhar com modelo de concentração, isso é inaceitável, já se provou inaceitável e nenhum clube vai aceitar isso. Então esse modelo exauriu, né? O Flamengo tentou muito isso na época do Landim, não foi para frente, rompeu e perdeu valor. O teu exemplo é a Premier League? Seria isso? O meu exemplo é a Premier League. É a Premier League. Sem sombra de dúvida. Eles montaram um bom modelo, e se você olhar em geração de valor, olha que interessante. Em 92 ou 91, quando a Premier League, o negócio, transmissão, foi vendido, a valores de hoje, são vendidos a 100 e poucos milhões de euros. Né? Esse mesmo grupo que comprou esse direito revende isso aproximadamente 15 anos depois, ou 16 anos depois, revende isso por quase 6 bilhões de libras, 6 bilhões de libras, mantendo ainda o direito de transmissão nas Américas. Ou seja, não vendeu 100%. Então a capacidade de geração de valor que um produto desse tem é absurdo. E basta você ver o impacto que os clubes brasileiros tiveram, de novo, no Campeonato Mundial. O que se falou de Brasil no mundo inteiro, eu acompanhei isso em outras mídias, na Itália, na Espanha, em Portugal, o que se falou de Brasil nesse mundo, e todo mundo falou como é que o mundo não assiste futebol brasileiro, né? Se você ler essas crônicas, só googar aí, a galera que é mais aí de pesquisar, faz um Google e busca as crônicas esportivas daquele período de Copa do Mundo. Os grandes cronistas do mundo inteiro discutiu como é que o mundo não vê futebol brasileiro no dia a dia. Como é que eu não acompanho futebol brasileiro quando é o melhor futebol brasileiro do mundo? Por quê? Porque é um produto mal trabalhado. No momento que for bem trabalhado, nós vamos estar nas cabeças de audiência de futebol mundial junto com a Premier League. Isso não tem a menor dúvida. Porque assim, os clubes considerados grandes, né, que têm as marcas mais fortes, vão continuar fazendo mais dinheiro que aqueles que têm a marca menor, né? Sim. Mas se você
dá uma largada, um ponto de partida de um investimento inicial, de uma receita inicial, e ela é mais bem distribuída, onde a diferença entre o último e o primeiro ela é pequena, e que lá na frente ela vai se alargar novamente, mas por trabalho... Outros fatores. Outros fatores. Você tem inúmeras maneiras de fomentar receita com o clube, né? O Flamengo, o Vasco, o Corinthians, o Palmeiras vão continuar com o seu potencial de fazer mais receita que o Curitiba, que o Bahia e assim por diante. A questão é encontrar esse acordo, né? Porque o que a gente mais ouve é o meu clube tem mais audiência, tem que ganhar mais mesmo. E aí fica nessa. A gente não sai do lugar. Não, e é uma visão míope, porque veja bem, quando você pega os grandes clubes mundiais, primeiro, os clubes brasileiros ainda são muito ineficientes na geração de receitas para além de TV e as outras. Sim, sim. Muito ineficientes. Então tem um campo gigantesco a se crescer. Prevalece ainda os dois pilares, né? Que eu diria transmissão e venda de jogador. É isso. Que é aquela mesma coisa dos últimos 30 anos. Uhum. Quando você olha os grandes clubes mundiais, né, aliar audiência e penetração global com novos produtos é a grande força. Então você tem, por exemplo, clubes como os clubes mundiais, como Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, são clubes que têm receita com sócio-torcedor no Japão, por exemplo, né? E que não são espanhóis nem ingleses, são japoneses, né? Compras de licenciamento de produtos no mundo inteiro, quer dizer... O Vasco no mercado digital, né? Eu estava vendo um dado, a gente estava discutindo outro dia num grupo aqui, questão de, receita cai ou não cai quando o clube cai para a segunda divisão, receita de venda de camisas, né? Eu estava mostrando que não, isso não é uma coisa tão óbvia. Às vezes você mantém estável, até cresce quando o clube cai para a Série B. Mas quando eu estava discutindo esse dado, né, veio um dado que eu pesquisei com o ChatGPT, virou meu estagiário, né? E hoje ajuda muito. É verdade. Veio no ChatGPT um dado interessante. O crescimento de venda de 28% de venda de camisas do Vasco para a Europa. Olha que coisa interessante, né? Um dado que veio da marca da empresa que faz a camisa, né? Então, você vê o seguinte, que um clube que não está no seu ápice, né? Que não está no seu ápice. Mas você tem o quê? Uma capacidade de geração de receita que não se enxerga ainda hoje muito grande. Os clubes precisam entender isso. Então, assim, você falou muito bem. Quando a Liga se torna um negócio, e a Mubadala, que é um fundo soberano lá de Dubai, né? Quando entra num negócio desse, aporta um recurso e começa a mexer nisso e bota luz no negócio de futebol, você fala, pô, esse negócio pode ser muito maior do que tem hoje. Nós estamos discutindo aqui filigranas. Estamos discutindo aqui alguns milhões de reais, que não estamos falando de bilhão. Sim, né? sim. Dá para você fazer aqui uma base, como você falou bem, uma base que permite que todo mundo tenha condições de competitividade, porque no fim das contas é o que dá atratividade ao campeonato, e com a audiência que nós vamos ter a partir de uma liga estruturada e alcançando novos públicos, ser capaz de ser competente de gerar novas receitas, desde sócio-torcedor, a produtos licenciados, a produtos digitais, que hoje se faz muito, né? E eu tive uma vez, fazendo um parênteses, nós fizemos uma parceria uma vez numa eleição minha de 2020, eu assinei o contrato com uma empresa chamada Mídia Pro. A Mídia Pro é uma empresa de Barcelona e é a maior transmissora de futebol do mundo. Ou seja, as grandes transmissoras Globo, etc., geralmente compram da Mídia Pro. Transmite Comembol, transmite La Liga, transmite Premier League e tal, tudo isso, né? E eles falavam da importância, do peso que se tem as TVs dos clubes, né, para geração de receita para os clubes. E aí, quando você está falando de TV para o clube, ainda mais no modelo de hoje, cara, você tem público no mundo inteiro. Sem dúvida. Você tem um cara que vira seu fã, que vai pagar lá, sei lá, $1,20, né, para ter acesso aos bastidores do seu clube, que para ele $1,20 vai aqui no Apple Pay, aqui nem vê, né? E o cara tá lá na África ou tá lá na Ásia, pagando R$1,20 para acessar a sua TV digital. As plataformas digitais aproximaram os clubes do seu fã em qualquer lugar do mundo de maneira absurda. E a gente não usa isso, ninguém usa isso. Né? Os grandes clubes brasileiros, o Vasco, por incrível que possa, por mais incrível que possa parecer, que para mim não é incrível, porque conheço o trabalho feito na Vasco TV, e é um trabalho muito bem feito, pelo Mário, pela Vanessa e pela turma que está toda lá, né? Que não tem a ver com essa gestão, trabalho feito já há muito tempo, inclusive, né? Então, para mim não é surpresa, para mim é fruto de um trabalho bem feito, mas para muita gente pode ser uma surpresa. Tirando o Vasco, todos os outros clubes brasileiros usam mal e porcamente a sua própria TV. E o Vasco pode usar muito melhor ainda,
né? Então, e que são veículos de transmissão que você ganha desde a assinatura, né, até promoções, participação em evento, ao velho e bom anúncio. Mas né? você não acha que o problema é, muitas vezes, esse investimento está atrelado à receita do clube, não ser independente? Claro que sim, sem dúvida. Porque na hora do aperto vai faltar dinheiro, para TV, vai faltar dinheiro para futebol feminino, vai faltar dinheiro para o esporte olímpico, para tentar pagar incêndio do futebol, pô. Mas por que isso? Porque a TV, ela é vista como custo e não como receita. Como investimento. Esse é o problema. Na medida que você começa a enxergar a TV como receita e não custo, essa realidade muda. Ou seja, se você entender que cada real que você coloca ali, você tira 1,50 ou tira 2, né? Pô, esse é um negócio que a gente tem que cuidar com todo carinho. Você cria uma planilha independente. Claro, a maioria dos clubes vê já vê os caras da TV pedir dinheiro, entendeu? E é errado. Mas isso tudo é uma engrenagem. Então, por isso que, voltando à questão nossa da Liga, por isso que eu não vejo outra saída, assim como eu não vejo outra saída para a SAF, vejo a SAF como um caminho sem volta no futebol brasileiro. Não vejo clubes... Aí fala, mas e o Corinthians? Vai virar SAF, né? E o Palmeiras? Vai virar SAF. A própria lei já está falando sobre isso, né? E o Flamengo? Já estão discutindo isso internamente. Então, quer dizer, isso é um caminho que vai chegar mais cedo ou mais tarde para todos os clubes. Uns aguentam um pouco mais, outros aguentam um pouco menos. Mas o fato é, aqueles que se anteciparam e conseguiram fazer essa SAF mais estruturada, largaram na frente. Isso é fato. E estão buscando esse resultado. Basta ver o Botafogo. Né? Por mais conturbado que seja o problema, a gente tem que olhar isso como uma ação. Né? Ou seja, se você compra uma ação olhando o dia a dia, chance grande de você perder dinheiro. Se você olha a ação num período histórico, chance grande de você ganhar dinheiro. Então a gente não pode olhar o dia a dia. Claro que o torcedor olha o jogo. E tá certo. Essa é a lógica do futebol. Eu sempre falo isso quando eu falo de futebol. Eu falo, não adianta, toda indústria, quem conhece de negócio sabe disso. Toda indústria tem a sua peculiaridade. Tem aquilo que faz ela ser o que ela é. E o futebol tem uma que nunca vai fugir dela. Se fugir, ela morre. O que é? Paixão. Então, o torcedor, não você fala, o cara é apaixonado. Óbvio que ele é apaixonado e vai ser apaixonado, e graças a Deus que ele é apaixonado. Porque o cara é a única indústria que você vai encontrar no mundo, que o seu cliente não muda pro concorrente. Não. Ele é seu. E continua gastando dinheiro mesmo insatisfeito. Mesmo insatisfeito. Puto da vida. A torcida do Vasco, ela é um ato hercúleo e heróico hoje em dia. O que faz a torcida sempre lotando São Januário. É paixão que você falou. Paixão. É paixão. Mas apaixonado. Mas a via tem que ser de mão dupla, né? Sem dúvida. Eu só quero de você a tua paixão, não vou te dar nada em troca. E a resiliência... Uma hora cansa. Uma hora cansa. E claro, tem aí o custo, né? Eu entendo o seguinte, que nós estamos no caminho certo, a minha visão para o Vasco, né, é que nós estamos no caminho certo, tivemos um percalço, tivemos um erro de trajetória, que foi o que o Pedrinho fez. Espero que ele mesmo corrija isso ainda. Se ele não corrigir, ele está fora. Eu não vejo ele como potencial candidato a ganhar uma nova eleição. Não vejo, porque os resultados não virão. E a torcida e o sócio votou pela SAF. O sócio vascaíno votou pela SAF. Ele não votou no Pedrinho para ser o cara do futebol. Ele votou no Pedrinho para cuidar do clube. Ele foi presidente do clube. Se o Pedrinho fosse candidato, dizendo assim, eu vou acabar com a SAF, vou tirar a SAF, ele não seria eleito. Se ele tivesse esse discurso durante a eleição dele, ele não teria sido eleito. Ele foi eleito com um discurso de fortalecimento da SAF. E está fazendo o contrário. Se ele continuar assim, está fora. Então eu espero que ele corrija a rota, corrija o rumo, traga o investidor que o Vasco precisa, coloque o Vasco de volta na rota do crescimento da SAF. A gente tem um investidor qualificado, diferente do 777, que é um investidor desqualificado. A gente traga um investidor qualificado que significa dinheiro e entendimento do que é o Vasco, porque quem entrar no Vasco hoje tem que ter claro, consciente e muito transparente de que vai entrar para colocar muito dinheiro. É um clube que não tem espaço para conversa fiada, de vamos esperar, vamos estruturar, não. Entra para colocar dinheiro, entra para investir. O investidor tem que estar ciente disso, para fazer o clube volte a ser o clube que a torcida espera. E aí, isso não precisa dizer, todo mundo que conhece futebol sabe disso, a torcida do Vasco é a torcida mais apaixonada do Brasil. Não tem torcida igual. Né? Uma torcida que está 25 anos vendo que vive
no clube e continua lotando estádio, continua comprando. O Vasco hoje é o segundo clube que tem mais lojas de próprias do Brasil, por exemplo. O Vasco está entre os 4 clubes que mais vendem camisas do Brasil. O Vasco está no Premier, o canal Premier da Globo, está entre as 3 maiores audiências do Brasil. Então os números mostram, não é clubismo, ou seja, os números mostram que a torcida do Vasco continua ao lado do Vasco. Agora, é óbvio, tem que retribuir. O clube precisa retribuir isso, até porque a torcida envelhece. Então o cara que está aí apaixonado, ele vai morrer apaixonado. Eu vou morrer apaixonado. Esquece. Vou continuar indo e gastando. Toda vez que eu vou São Januário, eu compro 3, 4, 5 meses para dar de presente para quem me pede, né? Então gasto muito dinheiro com o Vasco. E vou continuar gastando. Mas talvez o meu filho ou meu neto não gaste da mesma maneira. E esse é o nosso grande problema. A torcida vai envelhecendo e vai ficando cada vez mais velha. E nosso povo, nosso vascaíno daqui a 20 anos não vai ser o mesmo de hoje. E a gente precisa fazer isso, reverter isso agora. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu. Júlio Brant, nosso convidado aqui do Conta e Manda Podcast, logicamente, a Colibril, né? Marcando presença aqui na nossa parceria. Se você não conhece o trabalho da Colibril, olha a imagem do capeta! Não conhece? Conheça, entre nas plataformas digitais, nas redes sociais da Colibril para realizar o seu evento. Entre em contato lá com o Vinícius. O Vinícius que é o cara que manda prender, manda soltar. Deixa eu dar um recado pro Vinícius aqui. Bota o Vinícius na tela aí. Vinícius, deixa eu te falar um negócio. Colibril, com um quiosquezinho, pré-jogo em São Januário, vai bombar, hein? Bota lá que você vai ver só. Sucesso absoluto, hein? Pode ver. Olha aí, oportunidade, Vinícius, de mercado. Olha aqui, deixa eu puxar aqui. Pessoal da Colibril, aqui pra você, Júlio. Maravilha. Tá? Tem a marca da Colibril. Esse copo aí vai ficar cheio, porque você vai receber Colibril na sua casa, tá? Camisa Colibril aí, ó. Vai receber o chopp da Colibril na sua casa pra você encher esse copo aí e comemorar as vitórias do Vasco, né? Porque muitas vitórias virão ainda. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A tempestade passa. Em algum momento tem que passar, né, Júlio? Vai passar. Em algum momento tem que passar. Obrigado mais uma vez pela sua parceria aqui no Conta e Manda Podcast. Entre no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube e compartilhe todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Muito legal a sua parceria, a gente só tem a agradecer. Não completamos um ano ainda e já ultrapassamos a marca de 20 milhões de visualizações nas redes sociais e tudo por causa do seu carinho e do seu reconhecimento. Valeu! Conta e Manda Podcast. Até a próxima!